Oi, gente, eu sou Fábia Lima. Eu sou Heraldo Andrade. E tá começando mais um episódio do nosso O Grito da Ilha. Começando hoje de um jeito não muito legal, né? Hoje de manhã a gente foi pego de surpresa com a notícia de que Dona Maria havia descansado. Aos seus 98 anos, ela descansou. Então não tinha como a gente começar o episódio de hoje sem falar de Dona Maria, né? Dona Maria, e logo já deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho para todas as pessoas que a conheciam, né? Familiares, as meninas do Elas do Esporte, as meninas do Bloco das Marias, né? Deixar aqui também o nosso agradecimento, o meu agradecimento à Dona Maria, porque enquanto mulher, né? A gente sabe que hoje em dia ainda não é o ideal pra gente na arquibancada, mas a gente sabe que quando ela começou era muito pior, né? Imagina no tempo dela, como era. Se hoje em dia ainda é ruim, imagina naquela época. E ela foi persistente, resistência, conseguiu. E a gente só tem a agradecer a Dona Maria, né? Obrigada, Dona Maria. Por hoje, como torcedora mesmo do esporte. Não só do clube, não, assim, eu acho que ainda torcedora do futebol mesmo, né? Do futebol em si, porque Dona Maria demonstrava todo aquele amor que ela tinha pelo esporte e sempre com sempre alegria. Eu sempre, uma coisa assim que fica meio arrependimento, toda vez quando eu via Dona Maria, eu sempre dizia, mas depois eu tiro foto com ela, porque eu sempre achava que ela não ia embora, aquela coisa que ficava assim, mas depois eu tiro foto com ela. Então a gente só queria deixar aqui registrado o nosso carinho, o meu obrigada, Dona Maria, por ter sido tão resistente e por ter bancado ali a presença da mulher na arquibancada. E a gente vai tentar continuar daqui pra frente. Dito isso, vamos começar a falar sobre o jogo de ontem, ok? Sport Criciúma na Ilha do Retiro pela 27ª rodada. O jogo às 8h45, um horário bem chatinho. Que a gente já não vai mais para esse. A gente foi, mas a gente não vai mais para esse horário. Na chuva, sim. A alergia de Heraldo tá gritando aqui por conta da chuva de ontem que ele levou. Mas a gente comprou a capa de saco de lixo, né? Aquela capa é muito boa, pô. Eu não cheguei molhada. Vamos começar depois aqui, ó. A emoção bateu forte. Vamos começar com a nossa escalação, Heraldo? Vamos. Foi Denis, Eduardo, Chico, Renzo, Filipinho, Felipe, Fabinho, Jorginho, Labandeira, Wagner Love e Peglo. Muitas ausências aqui por conta das... Como é machucado, Rafael Thierry machucado, Sabino, mais quem? Sabino, Alisson Cassiano, Ronaldo estavam suspensos, Roberto Gonzalez também. Suspenso, mas também não jogaria, porque ele se apresentou à seleção, né? Isso. Então, fora isso aí, teve que trabalhar com o que tinha em casa, ok? Que a gente tá vendo que não dá certo, né? E que mais uma vez a diretoria do Sport erra aí na questão de... Pelo menos na imagem da escalação que o Sport soltou, né? Antes do jogo, o Renan nem no banco tava, né? Engraçado, o Renan não tava no banco, não Só tinha sido relacionado. Tava lá treinando, mas ele tava lá aquecendo junto com Denis e com Jordan, inclusive, que a gente Jordan falou tava assim, lá na escalação, né? Na imagem da escalação. Oficial ele não tava. Vamos começar logo no nosso minuto a minuto e a gente vai falando no decorrer das coisas, tá bom? Bora. O Sport iludiu a gente no começo, né? Iludiu no começo. No primeiro tempo, assim, no todo, né? Mas o Sport jogou com raça ali. Começou com vontade, querendo o jogo. Wagner Love com gás. Acho que até Jorginho ali. Um gás, pressionando lá na frente, né? Geralmente ele e Jorginho pressionam, né? Lá na frente, saída de bola e tal. Love e Jorginho, né? Tá dizendo? Love e Jorginho. É verdade. E aí, nos 16 minutos, começou o jogo, né? 16 minutos, já teve um gol do Sport. Eduardo cruzou dentro da área e Peglo, primeiro gol de Peglo, né? Gol de Peglo, que também jogou muito assim no primeiro tempo. Também. Eu gostei muito dele jogando no primeiro tempo. E aí, só que com 25 minutos, teve um contra-ataque do Criciúma. O cara vai carregando a bola. Foram 2 contra 1 ali, né? Renzo contra 2 do Criciúma. E aí um passou pra dentro da área, o outro tocou pra ele. E aí Renzo foi e deu um carrinho, né? No cara, dentro da área. Imprudente, falta de experiência. O VAR chamou o árbitro. Aí até esse lance aí, tava tudo mil maravilhas. Tudo indo bem. Tudo indo bem. Assim, todo mundo dentro da sua possibilidade, jogando bem. Foi. Né? O VAR, mais uma vez, demorou muito. Uns 4, 5 minutos ali de VAR. Demorou muito. E a galera dizendo, foi, não foi. Eu mandando mensagem perguntando pra todo mundo, isso foi, isso não foi. E aí eu vi o lance depois, né? Eu vi o lance depois
dava pra ter marcado com 1 minuto, logo pô. no começo. Oxi, Renzo vai todo no cara, pô. Logo no começo daria. Aí eu acho que a dúvida dele foi se a carga foi suficiente pra derrubar. Pra derrubar ou não. Que foi, pô. Porque até acho que foi Jorginho dizendo que ele tinha... Chico dizendo que o cara tinha se jogado. Mas o cara não se jogou. Realmente foi imprudência e foi pênalti. E mais uma vez a gente sofre com a questão de goleiro? Sofre, porque a gente não tem goleiro que... Pra quem já teve Magrão, teve Maílson, que pegava pênalti, a gente não tem mais isso aí. Foi. A galera... Eu acho que a galera que falava mal de Maílson, não vou nem falar de Magrão, né? Mas a galera que falava mal de Maílson aí... deve morder tanta língua, pagar a língua, se arrepender tanto. Mas tudo bem, vamos seguir, 30 minutos. 30 minutos, aí marcou o gol, né? Denis pra um lado, bola pro outro. Gol do Criciúma empatou. E aí a torcida não soltou a mão do time, né? A torcida ontem, velho, a Ilha do Retiro pulsou. A torcida do Sport ontem estava imoral. A gente apoiou, tava apoiando o time, sabe? Se dizia que a torcida não sei o quê. Não, a torcida chegou junto. Inclusive, a Ilha do Retiro estava lotada, estava linda. As baterias foram barradas. Barraram baterias. Algumas pessoas dizem que foi Yuri Romão, outras pessoas dizem que foi a polícia. A gente não sabe, mas o fato é que não teve bateria ontem. Algumas pessoas do movimento La Bombonilha estavam colocando aqueles tirantes ali nas sociais, que geralmente não tem. E a gente até se admirou e ficou, pô, legal, vai ter um tirante, ia ficar até perto da gente, inclusive. Não era? Mas um policial chamou a gente vendo ali e tal, o policial chamou e conversou com o menino e disse pro menino que tinha que tirar. A princípio ele foi tirando as bandeiras que tinham, do La Bombonilha e do outro, coisa da ilha lá que eu também não lembro, e depois disseram para tirar os tirantes e o menino depois voltou com um celular para poder mostrar os ofícios. O policial não quis nem voltar, nem foi lá para ver o ofício. Não foi. Só mandou tirar e então, acabou. Então assim, tirou e não teve, mas a galera continuou cantando no gogó, velho, no gogó. A galera puxava e a gente lá. A jovem puxava uma coisa, a gente ia. A brava puxava uma coisa, todo mundo ia. E foi assim. E aí a torcida empurrou, né? Nesse momento, depois do gol, a torcida Sport, e aí com 2 minutos depois, o Sport foi lá e deu a resposta, marcou outro gol. Filipinho cobrou um lateral lá pra dentro da área, acho que lá a Bandeira deu uma triscada na bola, no meio, ele tava no meio da área, e aí sobrou pra Jorginho, que tava mais pra o canto, e ele chutou pra dentro, acabou. Chutou, foi gol, e nessa hora, um pouquinho antes eu tinha criticado um pouquinho o Jorginho, aí depois eu falei, porque nunca Jorginho critiquei. Jorginho, qualquer toquinho cai, bota a mão na cara, fica rodando. Meio que ruim, assim, né? Pega uma coisa muito negativa, entendeu? Aí, beleza, acabou o primeiro tempo, a gente já tava lá, acaba pelo amor de Deus. Não quero, pra que ter segundo tempo? Porque a gente tava prevendo que poderia acontecer. E colado com o Vitória, né? Que tava em primeiro ali, né? Porque o Vitória vai jogar hoje, inclusive, né? Tava 49, o Sport tava com... ficava com 49, 47. 47 o Sport tá. 47. Aí sim, vamos lá. Voltou o segundo tempo, 11 minutos. E a 11 minutos, Filipinho cruzou na área, né? E aí Love quase fazia um gol de cabeça. Quase marca de cabeça. Pro chão, assim, a bola quicou, né, no chão, só que subiu demais. Até esse comecinho ali, Love ainda tava com um gásinho, mas foi acabando. Mas a gente sabe que ele cansa, né? Assim, e é até compreensível por conta da idade. Eu acho que o problema não é Wagner Love continuar no time. É o problema quando não há mexida para que ele saia do time. Certo? Mas vamos lá, continuar. 14 minutos. 14 minutos, Criciúma teto de cabeça, Dani se esticou todinho, né, pra pegar. Aí a gente... Goleirão, achamos. 20 minutos. E aí, 20 minutos, tem um lançamento de Alá Sabino, lá de trás, o cara lançou de zagueiro para atacante do Criciúma. O cara recebeu lá na frente, pô, a defesa do Sport parou aqui, ó. Impedimento. Os caras levantando a bandeira. Não faça espera isso. Mesmo. Deixa o bandeirinha fazer o trabalho dele. Se for impedimento, depois ele vai marcar, pô. Mas o atacante recebeu 200 metros de zagueiro pra trás. Ninguém chegava. Ninguém nem chegava. Chegou lá na entrada da área. Denis veio ao encontro dele, né? Tentou chutar, acho que furou a bola ou foi driblado. Não sei. O cara carregou até a linha de escanteio, quase que ele perdia a bola. O gol escancarado, ele pegou e fez o gol. De lado assim, chutou, foi gol. A bandeirinha deu impedimento,
E depois o VAR chamou, o jogo né? já fazendo assim, né? A gente, pô, mas ficou aquele sentimento dúvida, que foi gol, né? Ficou a dúvida, né? Aí então, assim, o VAR chamou, validou o gol. Depois de uma espera também, não foi uma coisa rápida, validou o gol. Aí já ficou 2-2. 2-2, foi. E aí com 24 minutos, Peglo recebeu, acho que foi Peglo, recebeu no lançamento. Aí ele recebeu de pivô, né? Tocou pra Love, que tava de frente pra ele, vindo de frente pra área. Aí Love viu o Filipinho entrando na área, né? Pela esquerda. Love tocou e se posicionou pro meio. Filipinho recebeu, tocou de volta pra Love, no meio da área. Love chutou, tinha um pezinho da defesa lá, em cima da linha. Aí tirou a bola ficou ali no meio, rodando. Fabinho veio de trás, chutou, ainda bateu no pé do outro cara na linha. Literalmente na linha. Entrou, quicou no pé do cara e entrou. Foi. Gol do Aí Sport, 3-2. A gente já gritou, pulou e Fabinho jogou muito ontem, Acaba, sim. Acaba, pelo amor de Deus. Fabinho jogou muito ontem. Tinha uns jogadores muito desproporcionais. Depois a gente faz o melhor e pior. Vai ser lá no final. Aí saiu o Jorginho, entrou Alan Ruiz, saiu Labandeira, entrou Edinho, saiu Peglo e entrou Michel Lima. Isso já no final do jogo. Pô. A gente não sabe se... E Wagner Love já 24 minutos, depois que ele participou dessa, ele já estava muito cansado, assim, visivelmente cansado em campo. Teve, eu acho que umas 2 vezes que, ao invés de ele ajudar, ele acabou meio que se atrapalhando, acho que foi Labandeira. Ou já foi Edinho, porque depois aí a Labandeira saiu. Ele meio que deu uma atrapalhada e tal. Eu acho que sim, poderia sim ter tirado o Wagner Love. Entendeu? A gente entende que ele é um grande jogador, mas ele não vem passando por uma fase muito boa, né? Tá ruim, tira, pô. E isso tem que ser bem resolvido ali, pô. Teve uma hora que eu fiquei pedindo assim, bota até Gabriel Santos nessa bexiga. Bota qualquer um. Porque, tipo, jogou muito no primeiro tempo e tal, mas caiu de rendimento, cansou, sai, pô. Cansa. Sai, tira. E isso não é nem só por conta da idade, é por conta de tudo que o Sport já veio jogando desde o começo. Campeonato Pernambucano, botando time titular contra a Ibis, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas tudo bem. Aí a metade do segundo tempo foi em defesa contra ataque, né? O Sport tava pedindo assim, ó, eu não quero mais jogar, faz um gol. Foi tipo isso. E aí o árbitro deu 8 minutos de acréscimo. O problema é que a gente tem que falar da arbitragem, foi uma arbitragem muito fraca. Foi. Um árbitro sem critério, eu achei. Houve uma falta ali que eu me lembro bem, não vou me lembrar se foi no primeiro ou no segundo tempo. Mas foi no segundo tempo, eu acho que foi com Alan Ruiz. Tá, dentro da área ali do Criciúma, o Sport sofreu uma falta muito séria. Acho que primeiro assim, o cara chegou forte em Edinho. Grande, foi. Depois acho que Alan Ruiz foi tomar a bola, recebeu outra porrada. E ele não deu a falta. E num lance mais lá na frente, uma coisa que não era tanto de falta, e ele deu falta, assim, sabe? Então meio que ficou parecendo que tava apitando mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Cartão não tava aparecendo. Então assim, deu um cartão amarelo pra Eduardo por reclamação. Eduardo revoltado já. Que ia ter e não Eduardo arretado. Aí até alguém que chegou empurrou Eduardo, eu não lembro quem foi, tirou Eduardo de perto e tal, até pra não ser expulso, que seria muito pior, né? Aí deu 8 minutos de acréscimo. Beleza, eu entendo que teve 2 paradas do VAR, sabe? Mas no primeiro tempo teve a parada do VAR, ele não teve essas coisas todas, ele deu 4 minutos. Denis ainda deu uma deitada ali, né? Sentiu o Denis ainda deu uma a gente ficou meio preocupado ali, ele sentiu o joelho e tal, foi lá, botaram uma coisinha lá, um gelauzinho lá e tal, e depois ele levantou e tal, mas mesmo assim eu acho que não era para 8 minutos, beleza? Você dá uns 5 minutos, tava bom demais. Mas tudo bem. Vai lá, mas se ele der 5 minutos, dentro dos 5 minutos, né? Ia ter o gol de empate do Criciúma, porque nos 49 minutos, Denis recebeu um recuo de bola, não lembro quem foi, se foi Edinho, se foi Fabinho, não lembro. E aí ele chutou de qualquer jeito, chutou lá pro meio de campo, só que nos pés do cara do Criciúma. Carregou, tocou pro outro cara do Criciúma que tava perto da área, aí o cara girou e chutou fraco, bateu em Renzo, ficou ali, Renzo quando foi chutar... Chutou a perna Chutou o cara que tava chegando pra chutar a bola. Mesmo que vai sem querer, velho. Sem querer também é pênalti, tá ligado? Sem querer também é pênalti. O árbitro o cara fez os 2 pênaltis. Em cima do lance, o árbitro tava em cima do lance e ele marcou. A gente não tem goleiro pra pegar pênalti mesmo, então o Sport levou um outro gol, que foi o gol de empate. Mesma coisa, bola pra um lado do gol. Eu entendo essa questão de Renzo, foram 2 erros sérios, eu não sei se o segundo chega a ser ali, pode ter sido sem querer e tal, mas foram 2 erros assim imprudentes, entendeu? Mas não foi só Renzo que perdeu o jogo. O primeiro foi pior. Renzo não jogou sozinho. No meio, dentro da área. Aí foi lasca.
Mas eu acho que no segundo tempo o Sport deu uma caída muito grande, entendeu? Então muita gente tava jogando ruim, pô. Não foi só o cara, assim. Eu não é só porque ele era da base, não, mas eu não sou a favor de ficar criticando um jogador só, não. Se perdeu, perde todo mundo, tá ligado? Só que aí, vamos aproveitar pra falar de melhor. Vamos agora, pegando o lanche. Pegando meu... Tinha uns jogadores muito desproporcionais aos outros, pô. Tipo, principalmente Fabinho, no primeiro tempo, né? No primeiro tempo. No segundo tempo... Continuou, todo mundo Fabinho, praticamente... assim, continuou ainda. Eu acho que tava tentando tirar a bola e tal. Mas o time deu aquela... Resolve, né? Não vai. E aí, primeiro tempo, pra mim, Fabinho, Felipe, viu? Não é Filipinho, não. Felipe é o... Volante. É. Tava no lugar de Ronaldo. Ele entrou ali, né? bem, viu? Ele entrou bem. Pegou a vaga ali de Fábio Matheus, viu? Fábio Matheus deu uma pegando caída, a vaga de né? Fábio Matheus, ele. Ele entrou bem, Felipe. Por enquanto que Ronaldo não volta, né? Porque Fabinho já voltou. Fabinho voltou. Mas o Ronaldo tá só suspenso, pô. Ronaldo vai voltar. Próximo jogo ele já pode voltar. Pra mim, Fabinho, Felipe, Wagner Love no primeiro tempo. E aí, ainda no primeiro tempo, pra mim, o pior foi Filipinho e Renzo. Eu boto o Peglo aí no começo, no primeiro tempo, pelo menos. Eu achei que Peglo, ele tava querendo também jogo, além de ter feito o gol. Ele até o que você falou, dá uma olhada aqui. Peglo tá dando aquelas articuladas, a jogada pros caras e tal. Então eu acho que Peglo bem no primeiro tempo. Fabinho, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi um dos melhores, se não o melhor em campo, Fabinho. O melhor da partida pra mim foi Achei que Fabinho foi muito bem mesmo, muito bem. E é muito bom você ver Fabinho jogando assim, bem, né? Então, Peglo, Fabinho, Felipe foi muito bem também, assim, eu acho que entra esses. Eu acho que só, não lembro mais. Assim, eu vou colocar Denis como ruim também, porque eu acho que... Entregou ali, né? Entregou, eu acho que poderia ter sido melhor. Tá entrando melhor que Renan? Tá entrando melhor que Renan, mas ainda não é o ideal, beleza? Então eu acho que ele houve ali. Renzo, infelizmente, por essas duas questões dos pênaltis dele, eu acho que não foi decisivo pra perder. A gente tava... Quer dizer, meio que foi decisivo pra perder o jogo, mas assim, no começo ele tava até conseguindo umas coisas. Chico foi muito bem no primeiro tempo. Chico foi muito bem no primeiro tempo. Muito bem no primeiro tempo. A gente tava assim com medo porque, né, os zagueiros titulares e os reservas, porque eles são os reservas do reserva, né? É muito difícil você substituir Rafael Thierry e Sabino. São dois zagueiros que são muito bons, né? Tem as suas falhas, seus momentos, mas são muito bons zagueiros. E a gente vê que a gente não tem um substituto à altura. Até porque eles não entram muito. Logo atrás deles vem Alisson Cassiano, né? Que também estava suspenso. Que eu acho que se Alisson Cassiano tivesse suspenso, seria Chico e Alisson Cassiano. Exatamente. Entendeu? Eu acho que seria Chico e Alisson Cassiano. Renzo não entraria, até porque não vem entrando muito tempo, né? Mas assim, eu acho que são esses os piores pra mim. Vai entrar, Denis vai entrar na cota, beleza? Renzo, infelizmente, por conta dos dois pênaltis também, ele vai entrar. Reforçando que eu não acho que ele tenha sido o principal de coisa. Pra mim, perdeu todo mundo no segundo tempo. Então, vamos lá. Vamos falar da tabela. Né? O Vitória vai jogar hoje de que horas? Começou a jogar já. 6 horas. Isso. Eita! Juventude perdeu 3-0. Pronto, vamos passar aqui a tabela e a gente vai falando do jogo. Primeiro. Vitória, 49. Segundo. Sport vacilou aí de colar no Vitória, né? 47 pontos. Terceiro. Guarani, 47. Quarto. Novo Horizontino, 45. Agora o Sport tem que se ligar com os times de baixo. Pois é. A gente vai falar. Quinto. Vila Nova, 45. Sexto. Criciúma, 45. Sétimo. Juventude, 44. Oitavo. Atlético Goianiense, 44. Nono. Ceará, 41. Décimo. Mirassol, 40. Décimo primeiro. CRB, 39. Décimo segundo. Botafogo de Ribeirão, 35. Décimo terceiro. Ituano, 32. Décimo quarto. Ponte Preta, 32. Décimo quinto. Sampaio Correia, 28. Décimo sexto. Chapecoense, primeiro fora da zona. Primeiro fora, 27. Décimo sétimo. Avaí, 27. Décimo nono. Tombense, 25. Oitavo. Décimo nono. Oitavo. Tombense, 25. Londrina, 20. Vigésimo. ABC, 16. Que inclusive é o próximo adversário do Sport. Isso. Aí o Vitória tá jogando agora contra o CRB. Bora lá, Daniel Paulista. Começou de 6 horas, né? 17 minutos aí. O Atlético Goianiense ganhou do Juventude, que era o que poderia passar o Sport, não é isso? Novo Horizontino vai jogar amanhã ainda, de 8h30 da noite. Novo Horizontino pode passar o Sport. Isso. E aí o Sport pode ficar em terceiro. E a preocupação também era o Juventude, né? Até Goianiense e Juventude perdeu. Porque o Juventude ia descer o Sport para quarto. Porque ia ter uma vitória a mais, né? Sim. Empatava em número
de pontos, mas ela tinha e vitória a mais. Então a preocupação hoje em dia do esporte não é nem mais a questão do vitória, assim. Eu vejo que é mais os times de baixo, porque tá muito colado, né? A gente começou o ano pensando, o esporte tem total condições de ser campeão, e ele realmente tem. O pior é que teria. Eu acho que nem tem mais. Eu acho que a questão do esporte hoje em dia, a gente tem que brigar para ver se vai conseguir o acesso. Que se o esporte continuar jogando como ele jogou ontem, para mim, o esporte não sobe. Ok? 5 e jogos o que vai atrás... ser o problema do esporte não subir, desculpa te cortar, mas o que vai ser o problema do esporte não subir esse ano é que ano que vem a Ilha do Retiro vai estar em reforma. E os jogos vai ser aonde? Na Arena Pernambuco. Aí você ir pra Arena Pernambuco pra ver um jogo de Série B, meu irmão. É pra se laiar, viu? Com times de Série A pra subir, né? Pois é. Vamos ver... tem a questão dos jogos também que a gente vai ver, mas a gente vai falar sobre a questão de Anderson Moreira, que ontem demorou cerca de uma hora para poder e meia, chegar lá, para poder falar. Também vale falar que Augusto Carreiras, no final do jogo, o árbitro relatou na súmula que Augusto Carreiras chamou ele de cabra safado, você veio encomendado. Então isso aí já tá na súmula e foi arremessado um objeto no campo também, não foi? Então, meu irmão, isso aí vai vir coisa braba pro esporte aí que a gente sabe. E essa questão de Anderson Moreira, ele chegou a entrevista coletiva de Anderson Moreira foi meio que bizarra, né, velho? Falou antes da perspectiva de Diego Souza, né? Que, tipo, a galera fez um alarde de alguns afirmando que Diego Souza ia estrear nesse jogo contra o Criciúma, né? Mas o esporte... Não, muita gente tá dizendo assim, que o esporte deu a entender que o Diego Souza ia estrear. Eu não vi isso, desculpa aí se alguém viu, mas eu não vi em nenhum lugar. A galera tinha uma expectativa que ele pudesse. Então, uma expectativa é uma coisa. Aí sai muita galera dizendo assim, algumas pessoas, não são todos da imprensa, beleza? Fiquei sabendo, olha, quando começa com a história de fiquei sabendo, meu primo, eu já não acredito nisso, né? Então tinha muita coisa, então já meio que rolou um estresse aí, dizendo que Anderson Moreira tinha barrado o Diego Souza do time, beleza? Aí depois o esporte soltou nota, dizendo que não foi isso, que já tinha sido um calendário lá planejado, que o atleta também estava sabendo e que o jogo que ele provavelmente estrearia seria contra o ABC, isso já está marcado, beleza? Aí muita gente ficou falando sobre isso, que Anderson Moreira estava visivelmente incomodado por estar ali naquela situação. E Anderson Moreira vai, sendo muito... ironizou até que teve um desentendimento com o torcedor. Já foi chamado de burro por grande parte da torcida. No final do jogo ele foi um coro muito grande chamando ele de burro. Teve uma cena lá que pegaram ele chamando o torcedor, aí ele se chamou o torcedor para sair, para poder conversar sobre o jogo. Se ele tá falando que foi, eu não tô lá, eu não vi, né? Mas a gente sabe que você não vai chamar os torcedores, mas tudo bem. Então teve essa questão. E pra piorar, Anderson Moreira acabou colocando a culpa na imprensa. Então dizendo assim que, se não fosse o esporte, vocês falariam de quem? Gente, não saia, olha... Eu acho assim, existem alguns repórteres, eu não posso nem chamar de repórteres, existem alguns jornalistas que são sensacionalistas, mas existe muitos jornalistas que eles fazem ali o trabalho sério deles. Sim. Então você querer tirar a sua culpa para colocar em cima da imprensa, chegou até dele dizer, a gente não viu a coletiva de Anderson, mas chegou um momento dele dizer, algumas coisas que eu vi, dizendo que é por isso que o futebol de Pernambuco tá do jeito que tá, que a imprensa daqui, todo mundo fala mal do futebol daqui, mas vê, se os dirigentes daqui não sabem dirigir o clube, se o Santa Cruz não tá bem, se o Náutico não tá bem, a imprensa vai dizer o quê? Vai inventar uma história? Vai ficar falando bem dos clubes, Não vai, velho. Aí você vai ser sensacionalista. Aí você vai ficar querendo puxar a sardinha que não vai. Entendeu? Então aí é muito complicado. E até nesse momento aí surgiram alguns rumores de que isso não foi desses que a gente conhece. Tipo, Pedro Maranhão, Antônio Gabriel, alguns caras assim, João Vitor, tal, você sabe que ele trabalha ali e tal. Mas não foram esses caras. Algumas pessoas dizendo que Anderson Moreira teria entregue o cargo e que a diretoria estava tentando mudar isso aí. Meu irmão, quer sair do esporte? Saia, velho. Saia, meu irmão. Aquela 1h30 de conversa ele disse que era o quê? Só sobre o jogo. Não, alguns pontos do jogo.
Fala mais que a gente aceita. E vale coisar que algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia com o esporte, agora de Anderson Moreira, aconteceu também no Bahia, tá ligado? Quando ele era no Bahia, umas coisas de meio que brigar com o torcedor, sabe? Essas coisas. Sim. O próximo jogo do esporte, como a gente já tinha adiantado ali, vai ser contra o ABC fora de casa, na sexta-feira, dia 15, às 9h30 da noite. Estão falando que o esporte é morcego agora, né? Só joga de noite e tarde. Não, minha filha, aí bora ver CBF, né? Isso aí é CBF, aí não tem culpa do esporte. O próximo jogo do esporte em casa vai ser no sábado, dia 23/9, às 8h45. Infelizmente, a gente não vai para esse jogo, porque os jogos são muito tardes e a gente tá chegando em casa muito tarde. E ontem... O Uber não aceita não, pô. Corrida pra longe. A gente não tem... A gente ontem ficou... Vários Uber recusaram a corrida. E a gente não consegue voltar para casa, fica na rua de madrugada. Então, assim, né, pelo esporte e tudo, mas nem tanto. Beleza? A gente tem um filho pra agora um todo... O esporte vacilando nesses jogos de confronto direto. O esporte tá entregando o Vitória, jogo. Tá entregando, pô. O Vitória podendo se distanciar com 5 pontos aí, né? O Vitória hoje, que a gente sabe que futebol é muito jogado, né? Mas se você for olhar direitinho, o Vitória líder ganha fácil do CRB, beleza? Vai disparar. O que o Sport tem que fazer agora? Se orientar para ele não sair do G4, porque se o Sport sair do G4, ele não volta mais. Pegou não volta, aqui, viu? Ó, confronto direto, pô, porque 45-47, pegou aí, ó, confronto direto. Aí vai pegar aí vai pegar agora o ABC, né, que é o Lanterna. Aí o Sport é histórico, né? Histórico. E tem uma questão também, assim, o pior, que a gente fica muito arretado, é que dava pro Sport ganhar aquele jogo ontem. Dava pro Sport. Se o Sport tivesse continuado jogando como ele jogou no primeiro tempo, daria pra ganhar, pô. Ganhar fácil. Fácil não, mas daria pra ganhar, né? Então, acho que é isso, né? Fica aqui o nossa revolta. Desabafo em vídeo. Em formato de vídeo. Aquela história de nunca duvido do esporte. Por bem ou por mal. A gente falou até demais. Pelo esporte? Tudo, né?